Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos estudar a derivada de uma função inversa. Então o problema que a gente tem aqui é o seguinte, né? Eu tenho uma função f de x, essa função ela pode ter uma inversa, né? F menos 1 de x, e aí a pergunta é, bom, sabendo quem é essa função f de x, como é que eu poderia encontrar a derivada da função inversa dela? Né? Ou seja, será que eu consigo encontrar a derivada dessa função em termos da derivada da minha função original? Então essa é a pergunta. Então para isso a gente vai olhar para esse problema de duas formas diferentes. A primeira delas é olhar geometricamente. Então geometricamente o que a gente tem? Né? Vamos dizer que eu tenho uma função aqui, vamos dizer que é alguma coisa assim. Então isso é o gráfico da minha função f de x, e eu suponho que eu quero encontrar a derivada nesse ponto aqui. Ou melhor, eu tenho esse ponto x0. Né? A função inversa, a gente já sabe que o gráfico dela é a reflexão em torno da reta y igual a x. Então o gráfico da função inversa vai ser alguma coisa assim. Isso daqui é f menos 1 de x. Então, vamos supor que o problema que eu tenho é encontrar a derivada da função f menos 1 nesse ponto aqui em laranja. Então, se esse ponto aqui tem coordenadas x0 e y0, quando eu refletir esse ponto, em torno da reta y igual a x, ou seja, esse ponto laranja aqui, ele vai ter coordenadas y0 e x0, ou seja, elas vão inverter, vai trocar o papel. E o que eu quero encontrar é a equação da reta que é tangente a esse ponto aqui, ou seja, essa reta aqui. Então, claro, isso é a reflexão da reta que é tangente ao gráfico da função f nesse ponto. Então, agora, se nessa reta aqui eu tenho mais um ponto, digamos, x1 e y1, então, de novo, se eu refletir, esse carinha aqui vai ter coordenadas y1 e x1. Então, agora sim, eu tenho dois pontos nessa reta aqui, eu sei como é que é a equação dessa reta. Então, essa reta aqui, ela vai ser y menos Bom, vamos pegar esse ponto aqui, y menos y0 igual a inclinação da reta tangente, ou coeficiente angular da reta tangente, vou denotar por m de f, que multiplica x menos x0. Essa é a equação dessa reta aqui. E a equação dessa reta aqui vai ser o que? Eu posso escolher esse ponto, então isso vai ser y menos x0 igual a m, o coeficiente angular da função inversa, e multiplica x menos y0. Aqui inverteu, porque o meu y0 desse ponto aqui, ele é x0, e o meu x0 desse ponto é o y0. Agora, essas duas inclinações aqui, esses dois coeficientes angulares, eu consigo calcular porque eu peguei dois pontos nessas retas. Então esse m de f aqui, o coeficiente angular da minha função f vai ser o quê? Bom, eu tenho dois pontos, esses dois carinhas aqui. Então isso vai ser y1, coordenada y desse ponto, menos y0, coordenada y desse ponto, dividido por x1 menos x0. E agora, o coeficiente angular da f menos 1, eu também consigo calcular porque eu tenho dois pontos dessa reta, ou seja, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, a coordenada y desse ponto é x1, a coordenada y desse ponto é x0, dividido pela coordenada x desse ponto, que é y1, menos coordenada x desse ponto, que é y0. Mas, ou seja, isso daqui é exatamente 1 sobre isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre
y1 menos y0 sobre x1 menos x0. O 1 sobre isso é a mesma coisa que eu inverter, vai dar exatamente isso daqui. Agora, isso daqui é o meu próprio m, né, o coeficiente angular da função f. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre m de f. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a inclinação da função inversa ela vai ser 1 sobre a inclinação da minha função f. Então, né, se essa reta aqui tem inclinação, digamos, 1/2, essa reta aqui vai ter inclinação 1 sobre 1/2, que é a mesma coisa que 2. E aí, claro, né, m de f menos 1, isso daqui é a derivada, né, da função inversa nesse ponto aqui, e isso daqui é m de f é a derivada da função nesse ponto aqui, né? Então aí está a relação. Agora vamos olhar algebricamente para esse problema. Tá? Então eu tenho a minha função f de x, né? Eu tenho a função inversa, e aí a propriedade, né, que a função f menos 1 tem que fazer, ou seja, né, se f menos 1 é a inversa da função f, então f de f menos 1 de x, isso daqui é o próprio x, né? A gente viu quando a gente estudou funções inversas. Se vocês não lembram, aqui tem um vídeo sobre isso. Então, né, se f menos 1 é a inversa da função f, então elas têm que satisfazer essa relação aqui. Então agora eu posso pegar essa relação aqui e aplicar a derivada de ambos os lados. Então, derivada em relação a x de f menos 1 de x, isso daqui é igual a derivada em relação a x do meu x. Então aqui eu tenho uma composição, derivada de uma composição é regrinha da cadeia, né? Derivada da função de fora, então f' aplicado na função de dentro, vezes derivada da função de dentro. E isso tudo igual à derivada de x em relação a x, que é 1. Tá? Então agora o que eu quero é isso daqui, né? Que é a derivada da função inversa. Então eu vou isolar, ou seja, passar esse carinha para lá dividindo. Então isso me diz, né, que a derivada em relação a x de f menos 1 de x. Então isso vai ser igual a 1 sobre f' de f menos 1 de x. Né? E aqui então eu tenho a minha relação, né, que é essencialmente isso daqui. Né? Só que agora de forma bem mais explícita, né? Derivada da função inversa é 1 sobre f' aplicado em f menos 1 de x. Vamos resolver esse pequeno probleminha aqui. Né? Ele pede para encontrar a reta tangente ao gráfico da função inversa de y igual a raiz de 2x mais 1, né? No ponto x igual a 2 e y igual a 3/2. Eu já tenho o ponto onde eu vou calcular essa reta, então a equação da reta é y menos y0, que é 3/2, igual a inclinação, né, que vai ser a inclinação da função inversa, que é, né, porque eu quero a reta tangente ao gráfico da função inversa, a inclinação da função inversa, vezes x menos 2, né, que é o x0 aqui. Isso vai ser, né, esse mf menos 1, isso daqui vai ser a mesma coisa que isso, né? Então isso é a derivada em relação a x de f menos 1 de x, né? Aplicado em x igual a 2. Então, né? A gente viu que a derivada da função inversa, isso é 1 sobre f' de f menos 1. E aí eu já posso aplicar aqui em x igual a 2. Então eu preciso calcular f', né? Isso é a mesma coisa que y', que é a minha função aqui. Então a derivada disso daqui, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz dessa coisa aqui, vezes derivada, né, de 2x mais 1, 2, então regrinha da cadeia aqui. É a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2x mais 1. E aí, portanto, né, eu tenho que pegar a f' e aplicar em f menos 1 de 2. Né? Então, o que é f menos 1 de 2? Bom, vai ser isso daqui, né? Vai ser 3/2, porque
Na função inversa, se eu pegar x igual a 2, o valor de f menos 1 de 2 vai ser 3 meios. Então isso daqui é então f menos 1 de 2, ou melhor, f' de f menos 1 de 2 é a mesma coisa que f' de 3 meios, que é 1 sobre raiz de 2 vezes 3 meios mais 1. Né? Então 2 vezes 3 meios é 3, 3 mais 1, 4, raiz de 4. Isso é 2. Então agora, né, f' de f menos 1 de 2 deu igual a 1 meio. Tá? Então, né, o coeficiente angular de f menos 1, nesse ponto, ele vai ser 1 sobre esse valor, então 1 sobre 1 meio, isso é igual a 2. E aí, portanto, a equação da reta tangente vai ser y menos 3 meios igual a 2, né, que é esse carinha aqui, vezes x menos 2. Então essa daqui é a equação da reta tangente e a gente pode ir lá para o GeoGebra para verificar isso. Então aqui no GeoGebra, né, eu tenho o gráfico da minha função f, que é isso daqui, né, que é a raiz de 2x mais 1. Então o gráfico da função inversa vai ser a reflexão em torno da reta y igual a x. Então se eu refletir esse carinha aqui em torno dessa reta, eu vou ter o gráfico da função inversa, tá, que é isso daqui. E aí o que o exercício pede é para calcular a equação da reta tangente nesse ponto, né, 2 e 3 meios. Então a gente viu, né, a gente encontrou essa equação aqui, e aí de fato, né, ela é a reta tangente ao gráfico da função inversa, nesse ponto aqui. Tá? Então essa regrinha aqui, né, essa fórmula para a derivada da função inversa, a gente pode utilizar isso, por exemplo, para encontrar a derivada da função exponencial, né? Porque a função exponencial é a inversa da função logaritmo e a gente já sabe como calcular a derivada da função logaritmo. Tá? Então essa é a utilidade dessa formulazinha aqui.